Um batismo ou um enterro? Parte 5, dia 13 de setembro de 2023. Nosso texto deve ter tido um significado muito forte entre os romanos em Paulo, pois eles estavam fundados em todos os tipos de vícios odiosos. Pegue um romano médio daquele período e você teria encontrado nele um homem acostumado a passar grande parte do tempo no anfiteatro, endurecido pela visão brutal de shows sangrentos em que gladiadores matavam os outros para divertir uma multidão. Ensinado em tal escola, o romano era cruel até o último grau e, além disso, feroz na indulgência de suas paixões. Um homem depravado não era considerado como sendo em tudo degradado. Não apenas nobres imperadores eram monstros do vício, mas os professores públicos eram impuros, quanto aqueles que eram considerados moral eram corruptos. Você pode imaginar o que eram os imorais. Apreciar você mesmo, seguir os prazeres da carne, era a regra da época. O cristianismo foi a introdução de um novo elemento. Veja aqui um romano convertido pela graça de Deus. Que mudança nele! Seus vizinhos dizem: você não está no anfiteatro esta manhã? Como você pôde perder a visão dos 100 alemães que arrancaram uns aos outros entranhas? Não, ele diz, eu não estava lá. Eu não suportaria estar lá. Eu estou totalmente morto para isso. Se você me forçar a estar lá, devo fechar meus olhos, pois não posso olhar para um assassinato cometido por um esporte. O cristão não recorreu a lugares de licenciosidade. Ele era tão bom quanto morto para tal imundície. As modas e costumes da época eram tais que os cristãos não poderiam consentir com eles, e assim eles se tornaram mortos para a sociedade. Ele era não apenas que os cristãos não pecaram abertamente, mas eles falaram sobre isso com horror, e suas vidas o repreenderam. Coisas que a multidão contou uma alegria e falou exultantemente não deu conforto ao seguidor de Jesus, pois ele estava morto para tais males. Esta é a nossa declaração solene quando nos apresentamos para ser batizados. Dizemos por atos que são mais altos do que palavras, que estamos mortos para aquelas coisas em que os pecadores se deleitam, e desejamos ser assim contabilizados. 2. O próximo pensamento no batismo é o sepultamento. A morte vem primeiro e o enterro segue. Agora, o que é enterro, irmãos? O sepultamento é, antes de tudo, o selo da morte e o certificado de falecimento. Este homem está morto, diz você. Outro responde: ora, meu caro senhor, ele foi enterrado há 1 ano. Há casos de pessoas enterradas vivas e temos que a coisa acontece com triste frequência no batismo, mas não é natural. E por não significar a regra. Temo que muitos tenham sido enterrados vivos no batismo e, portanto, ressuscitaram e saíram da sepultura exatamente como estavam. Mas se o enterro for verdadeiro e um atestado de óbito, sim, eu sou capaz de dizer em verdade, fui sepultado com Cristo 30 anos atrás, com certeza devo estar morto. Certamente o mundo pensava assim, pois não muito depois de meu enterro com Jesus, eu comecei a pregar o nome dele. E naquela época o mundo me achava muito longe e disse: ele fede. Eles começaram a dizer todo tipo de maldade contra o pregador, mas quanto mais eu fedia em suas narinas, melhor eu gostei, pois tinha certeza de que estava realmente morto para o mundo. É bom para um cristão ser ofensivo para os homens e mulheres maus. Veja como nosso mestre fedia na estima dos ímpios quando eles gritaram: fora com ele, fora com ele!
Embora nenhuma corrupção pudesse chegar perto de seu corpo abençoado, ainda seu caráter perfeito não foi apreciado por aquela geração perversa. Deve haver então em nós a morte para o mundo, e alguns dos efeitos da morte ou nosso batismo é nulo. Assim como o enterro e a certidão de óbito, também o é a sepultura com Cristo, o selo da nossa mortificação para o mundo. Mas o enterro é, a seguir, a exibição da morte. Enquanto o homem está dentro de casa e os triosentes não sabem que ele está morto, mas quando o funeral acontece e ele é carregado pelas ruas, todo mundo sabe que ele está morto. Isso é o que o batismo deveria ser: a morte do crente para o pecado e, a princípio, um segredo, mas por uma confissão aberta, ele pede a todos os homens que saibam que ele está morto com Cristo. O batismo é o rito fúnebre pelo qual a morte ao pecado é abertamente apresentado a todos os homens. Em seguida, o enterro e a separação da morte. O morto já não permanece na casa, mas é colocado à parte como aquele que deixa de ser contado com os vivos. Um cadáver não é uma companhia bem-vinda. Mesmo o objeto mais amado, depois de um tempo, não pode ser tolerado quanto a morte fez seu trabalho sobre ele. Até mesmo Abraão, que há tanto tempo estava unido com sua amada Sara, é ouvido dizer: enterre meus mortos fora de minha vista. Tal é o crente quando sua morte para o mundo é totalmente conhecida. Ele é má companhia para os mundanos, e eles o evitam como um amortecedor para a sua folia. O verdadeiro santo é colocado na classe separada com Cristo, segundo a sua palavra. Se me perseguiram, também vos perseguirão. O santo é posto na mesma sepultura que seu Senhor, pois como ele era, também nós somos neste mundo. Ele está fechado pelo mundo nos cemitérios de fiéis, se assim posso chamá-lo, onde todos os que estão em Cristo estão mortos para o mundo juntos. Com este epitáfio, para todos eles: e vós estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E a sepultura é o lugar, não sei onde conseguir uma palavra, de determinação da morte, pois quando um homem está morto e enterrado, você nunca espera vê-lo voltar para casa. No que diz respeito a este mundo, a morte e o sepultamento são irrevogáveis. Amém. Tem continuação. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua proteção, pela tua graça, pela tua misericórdia. Dá-nos entendimento, discernimento, sabedoria e conhecimento da tua palavra na Bíblia Sagrada. Obrigado por tudo, ó Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Amém.